Olá meus caríssimos inscritos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu gostaria de informá-los que estou trazendo uma obra nova para o canal que foi recomendada pelo meu caríssimo inscrito, Satour02. Muito obrigado pela recomendação. Essa obra tem um pouco de One Punch Man com coisas do mundo Murin. Ela tem muitos capítulos, então se vocês colaborarem com o like e com comentários que podem ser qualquer coisa, até mesmo um ponto, eu conseguirei produzir muito conteúdo para vocês. Então, com tudo isso dito, vamos para o conteúdo. A história começa com um homem imponente flutuando no céu com belas espadas à sua volta, mas então de um helicóptero, um repórter pergunta ao seu cameraman se já está tudo pronto, pois essa seria uma transmissão ao vivo para o mundo todo. Com o cameraman dando ok, eles começam uma transmissão. O repórter apresentando, revela para todos que fazem 2 horas que um homem estranho apareceu nos céus de N-City. O repórter continua e diz que o indivíduo de cabelos longos está usando vestimentas estranhas e possui um olhar penetrante como o de um demônio. O repórter informa que eles não fazem ideia de onde esse homem veio, mas sabem que ele já derrotou 26 heróis naquelas 2 horas. O repórter então fala que já fazem séculos desde o surgimento dos heróis, e por causa do aparecimento deles, as forças do mal diminuiu drasticamente, e por isso é difícil ver uma cena daquelas nos dias atuais. Então todos precisam dar uma salva de palmas para o homem misterioso, mas também torcer pelos heróis. E enquanto a transmissão acontece, na tela de um computador é mostrado alguns comentários de pessoas que estão acompanhando a transmissão. Alguém fala como o homem misterioso é lindo, outro diz que ele é muito maneiro, e outro fala para ele acabar com os heróis, pois estava esperando o dia que os heróis estúpidos iriam de arrasta para cima. Mas então a cena corta para um herói classe A, chamado Plastic Man. Ele pula do alto de um prédio e uma armadura começa a se formar em seu corpo, através de equipamentos tecnológicos que voam até ele. Então, depois de mostrar algumas porcentagens de 10 a 90%, ele aparece com a armadura completa dizendo que o sistema foi iniciado. Então a cena muda novamente para o repórter, que fala que já faz meia hora, e pergunta qual será o próximo herói a desafiá-lo. É então que o Plastic Man passa voando com tudo, mandando o helicóptero sair da frente, mesmo o céu tendo bastante espaço para ele voar. O repórter então anuncia para seus espectadores que o herói da classe A Plastic Man veio de encontro ao desafio, e que não achava que o próximo desafiante seria um herói integrante da lista dos 5 maiores classe A do mundo. O repórter também informa que o Plastic Man possui grande potencial desde a sua estreia como herói, e que por ser ele, o repórter fala que acredita que seja o fim do rapaz. Ele então pede 3 segundos de silêncio para o pobre rapaz, e diz que todos esperam que o Plastic Man não pegue tão pesado com ele. A seguir, o homem misterioso faz um gesto de saudação e se apresenta dizendo que é o líder de clã da seita Tenjin, do continente Shuan. Ele então educadamente pergunta se o Plastic Man se importaria de dizer a ele que lugar é aquele onde ele se encontra. Mas o Plastic Man o ignora e pede ao seu sistema para aumentar o poder da armadura. O sistema pede para informar a quantidade de poder, e o Plastic Man grita força máxima. O repórter então narra que com esse aumento de poder, o Plastic Man vai pro tudo ou nada logo de cara, e que seu oponente está em apuros, porque após o aumento de poder na armadura, ele irá concentrar toda a sua força em seu punho. E esse é o golpe de assinatura do Plastic Man, o soco furacão. O repórter fala que esse golpe pode perfurar 300 metros do solo, e já que ninguém sobreviveria a isso, pelo visto, as coisas irão acabar naquele instante. Já o líder de seita, achando estranho estar sendo ignorado, estreitando os olhos, pergunta ao Plastic Man se ele fala a língua humana. O herói de classe então fala que são sempre os mesmos padrões durante as lutas. Tem aqueles que vão de arrasta para cima de forma horrível, e tem aqueles que falam demais, em seguida acumulando muita energia. Ele pergunta para o líder de seita se ele quer saber por que as pessoas que lutaram contra ele foram eliminadas. E enquanto avança com tudo para cima do líder de seita, o herói responde que isso é porque ele não perde tempo falando bobagens. Mas então, quando o herói se aproxima do líder de seita para atacá-lo, o inesperado acontece. O Plastic Man, o herói classe A de que todos estavam tão orgulhosos, foi derrotado facilmente com apenas um golpe. E enquanto ele cai, o líder de seita fala que só está pedindo por informações, e questiona por que todos eles buscam a morte. Já o repórter, completamente embasbacado, sem acreditar no que aconteceu à sua frente, fala que o herói perdeu, e grita para alguém ligar rapidamente para uma ambulância, pois o herói caiu. Ele então narra para as pessoas de sua transmissão que o homem misterioso e muito poderoso
pois venceu o herói Plastic Man com apenas um golpe. Ele continua e fala que a vida pacífica de todos chegou ao fim, porque o vilão mais forte do mundo acaba de surgir. Em sequência, o repórter começa uma narração para nos informar um pouco sobre aquele mundo. Ele revela que há séculos atrás a Terra ainda estava envolta pela escuridão, e que um monte de excêntricos monstros e cientistas malignos apareceram no mundo, e que enfurecidos eles acabaram causando destruições por todo o planeta. Mas sinceramente, na minha opinião, essas sombras não enganam ninguém. Esse é claramente o Godzilla, e essas sombras provavelmente são de dois kaijus do filme Círculo de Fogo. Continuando a história, o repórter informa que eles continuaram causando destruição somente até o surgimento dos heróis, que graças à grande força de vontade deles, os heróis foram capazes de derrotarem os vilões. Mas então 11 anos se passaram, o mundo estava finalmente em paz. Os heróis ficaram fora dos holofotes, e os monstros remanescentes se tornaram os bichinhos de estimação dos heróis. E sem monstros ou vilões causando confusão, acabou que haviam até mesmo heróis que precisavam trabalhar para se manterem vivos. Mas então de repente o cameraman de uma forma desbocada interrompe a narração do repórter, e apontando para um herói, pergunta se aquele é quem ele pensa que é. A cena então mostra quem é esse herói, sendo claramente uma mistura do Superman da DC com o Capitão Pátria da série The Boys. Com a chegada dele, o repórter eufórico anuncia para as pessoas de sua transmissão que o herói classe S, Machoman, apareceu. O repórter fala que os heróis da classe S quase não aparecem, e se ele apareceu, a luta deverá ser bem interessante. O repórter também diz que nunca pensou que se encontraria com um herói tão honrado, e que está em êxtase por testemunhar tudo de camarote. Já o líder de seita, que agora já está mais do que na cara que é o protagonista dessa história, pensa que mais um apareceu. E o Machoman inicia um diálogo com ele, dizendo que sempre segue o seu princípio de nunca perder tempo dizendo bobagens durante as lutas, e que por isso ele irá direto ao ponto. O Machoman fala para o protagonista que ele não é páreo para ele, e também diz que reconheceu a sua força após ele vencer o Plastic Man. Porém o Machoman fala que eles estão em dimensões completamente diferentes, e que devido a isso, se ele concordar em se tornar o seu bichinho, o rank dele irá subir, e isso irá poupá-los de um monte de problemas. Ao ouvir isso, o repórter narra para sua audiência que o Machoman ofereceu ao homem misterioso um convite sem mais nem menos. E pelo que parece ele não planeja atacá-lo, mas sim transformá-lo em seu bichinho de estimação. Então agora todos deverão ver qual será a decisão do rapaz, e se por acaso ele aceitar, o rank do Machoman irá subir consideravelmente. Mas o protagonista não entende isso muito bem, e pergunta se o Machoman está querendo dizer para ele ser uma mulher da vida. Se é que vocês me entendem, ele prossegue dizendo que deve informar ao herói que ele não tem interesse em homens. Então o Machoman, sem esclarecer se essa era realmente a intenção dele, diz que essa decisão do protagonista não foi nem um pouco esperta. O Machoman então libera uma forte intenção assassina, e o repórter narra que o rapaz recusou a oferta do Machoman, e que isso parece ter o deixado enfurecido, e que ele está emitindo uma aura assassina tão forte que nem deixa o helicóptero se aproximar. O Machoman então diz que o protagonista não é dos mais espertos, pois isso poderia ter sido resolvido facilmente, após o protagonista perguntar o que ele está planejando. O Machoman começa a ir para cima dele a uma velocidade absurda, dizendo que irá espancá-lo até ele ceder, porém parecendo até o Saitama. Quando o Machoman estava prestes a acertar o protagonista, ele desfere um único soco na barriga do herói, que voa para longe, acerta o helicóptero, e cai em um prédio completamente derrotado. E o protagonista fala que não importa o mundo, sempre tem gente com hobbies esquisitos. Ele então voa para longe, e o repórter que estava descendo de paraquedas próximo ao seu cameraman, narra para sua audiência que eles não conseguiram captar nada de agora a pouco, que o helicóptero deles foi destruído, e o rapaz desapareceu de vista. Ele então questiona o que aconteceu, e onde o Machoman foi parar. Na cena seguinte, enquanto meditava em uma montanha com um dragão à sua volta, o protagonista finalmente revela mais sobre ele. Ele revela que seu nome é Yansen, e que naquele ano ele fará 2603 anos. Ele também fala que é um cultivador do continente Xuan. O protagonista diz que já fazem 2 meses que ele acabou naquele mundo de forma inesperada, e que ele conseguiu aprender mais sobre aquele lugar. Yansen fala que aquele mundo é chamado de Terra, que é uma esfera azul esverdeada, e que apesar de ser um mundo pequeno, ele contém 10 vezes mais habitantes do que o continente Xuan. O protagonista também acha intrigante que as pessoas daquele mundo conseguem voar sem espadas, e que eles também não precisam de nenhum aparato mágico para se locomoverem com rapidez.
e Kira ouviu que as pessoas chamam aquelas coisas de carros e aviões. O protagonista também notou que as mulheres daquele lugar deixam as pernas à mostra. O Yansen então fala que ainda bem que a energia espiritual daquele mundo é densa, pois ele não sabe como iria tolerar viver naquele lugar se ela não fosse. Assim, a cena então muda para uma floresta, onde uma garota do colegial chamada Meng Qi estava enfaixada e recebendo o que parecia ser um fraco poder de cura, de uma garota chamada Xiao Ying, que pedia por favor para ela aguentar apenas mais um pouco, pois o sangramento estava quase parando. A Meng agradece pela ajuda, e a Xiao fala que elas são colegas de classe, e que por isso não precisava agradecê-la. Enquanto apoiava a Meng, a Xiao fala que elas estarão a salvo assim que as duas cruzarem o desfiladeiro. Mas é então que elas avistam palavras enormes que foram entalhadas em uma parede rochosa, e essas palavras significam Torre da Ligação Celestial. Depois de ver elas, a Xiao pergunta se por acaso aquele lugar é algum ponto turístico, e diz que esse nome está lhe dando a maior vergonha. Depois de andarem mais um pouco, a Xiao fala que ali tem uma fonte, e diz para Meng que elas deveriam descansarem um pouco. Depois de deixar a Meng em segurança, a Xiao fala que irá procurar algo para elas comerem, e que era para esperar por ela naquele lugar. A Meng então diz para ela tomar cuidado, mas logo nota algo estranho. Ela percebe que seus ferimentos sumiram após ela entrar em contato com a água daquela fonte. A Meng então pensa que aquele é um lugar bem desolado, e que por isso não deve ter ninguém por perto. A seguir ela começa a retirar cada peça de sua roupa, sem perceber que o protagonista estava tomando banho ali perto. Depois de retirar suas roupas, a Meng acha estranho ter uma fonte termal naquele lugar, já que não há vulcões por perto. E é ainda mais estranho pois aquela fonte até consegue curar ferimentos. Então de costas a garota começa a ir mais para o centro da fonte, e acaba trombando com o protagonista que grita perguntando quem era ela. A Meng também grita mandando ele sumir dali enquanto joga algumas pedras no Yansen, que facilmente as desvia com seu poder. A garota então para de arremessar as pedras depois de ver ele usando seus poderes, e em sequência Xiao chega correndo perguntando o que houve. O protagonista então se levanta e começa a ir na direção da Meng, que enquanto se afasta pergunta quem é ele, e o que planeja fazer. O Yansen chama ela de senhorita e fala que não irá questionar como ela conseguiu chegar até aquele lugar, e em seguida diz para ela imediatamente ir embora daquele local após terminar de se banhar. A Xiao ao ouvir isso, questiona quem ele pensa que é para mandá-las embora. Então enquanto o protagonista começa a se vestir, pergunta se elas não notaram as palavras entalhadas na parede rochosa antes de entrarem naquele lugar, pois aquela é a sua casa e elas a estão invadindo. A Xiao sem graça fala que elas pensaram que aquele era um ponto turístico, e a Meng então chama a Xiao, e pede por favor para ela pegar suas roupas, pois elas iriam embora. Depois de entregar as roupas da garota, a Xiao questiona o motivo da pressa, pois elas podem pedir ao Yansen para deixá-las descansarem ali por mais algum tempo. Ela continua e diz que não acha que o protagonista seja uma má pessoa, e que ele não irá fazer nada com elas, pois ele só se veste e fala de forma estranha. Após a Xiao oferecer essa ideia, a Meng a recusa e diz que o Yansen não irá ajudá-las, e que seria muita falta de vergonha da parte delas pedir isso. Então de repente um helicóptero aparece com aquele repórter gritando que eles acharam o protagonista. Imediatamente o repórter narra para seus espectadores que um mês atrás um homem desconhecido apareceu nos céus de N-City. Eles acharam que haviam perdido seu rastro após ele vencer alguns heróis, porém hoje eles o encontraram naquele canyon. Mas então após o repórter perguntar quem será o próximo a desafiar o protagonista, ele confirma com o Steel Beetle se ele disse tudo certo. O herói confirma dizendo que foi perfeito, e fala para o repórter que enquanto ele retratar o protagonista como um oponente poderoso, ele se tornará invencível aos olhos das pessoas quando derrotar o Yansen. O repórter então pergunta ao Steel Beetle se eles devem esperar pelo seu time, mas o herói fala que não é necessário pois ele irá enfrentá-lo sozinho. Após o Steel Beetle dizer isso, ele pula do helicóptero e aterrissa fazendo pouso de super-herói. A Xiao Ying ao ver um herói profissional, segura a mão da Meng, e enquanto tenta levá-la até ele, fala que elas estão salvas. Porém a Meng fala para ela não se aproximar deles, e pergunta se ela não está vendo que eles estão se preparando para lutar. A Meng fala que ele é o Steel Beetle, que está entre os 10 melhores heróis do mundo. Ela então questiona quem é o protagonista para um herói do calibre do Steel Beetle estar desafiando ele. Já o herói fala que após um mês de busca eles finalmente o encontraram. Ele admite que o Yansen é alguém realmente muito poderoso, por ter derrotado Plastic Man e também outros heróis. Porém o herói fala que a atitude arrogante do protagonista deixa ele muito irritado. O Steel Beetle então diz que não consegue voar, mas enquanto a luta se mantiver no chão,
ele vencerá seus inimigos com muita facilidade. O herói também fala para o Yansen que subestimar os outros irá colocá-lo em desvantagem. E o protagonista, ao ouvir isso, manda o Steel Beetle fazer silêncio. O herói então lembra que o Yansen consegue voar, e resolve dizer que dará uma vantagem de 3 golpes para o protagonista, se ele prometer que será uma luta justa no solo. Porém, assim que ele termina de falar isso, em um flash de velocidade, o Yansen desferiu um golpe no Steel Beetle, e questiona por que os heróis continuam ignorando o que os outros estão falando. A Xiao pergunta para Meng se ela viu o que o protagonista fez, e diz que foi muito rápido. Já Meng, em pensamentos, fala que mesmo que tenha sido um ataque furtivo, aquela velocidade e poder claramente supera um herói de rank 7. Ela então questiona de onde exatamente o protagonista veio, e por que ele tem superpoderes tão fortes. E a Xiao, acreditando no protagonista, fala para Meng que ele é muito poderoso, e que por isso talvez ele consiga vencer. Porém, querendo baixar um pouco a emoção da Xiao, a Meng fala que ainda não dá para ter certeza, porque apesar do ataque do Yansen superar o poder de um herói de rank 7, ainda não é o suficiente para derrotar o Steel Beetle. A Meng continua e diz que ouviu falar que em termos de força, o Steel Beetle está no top 10 do rank da classe Deus quando está lutando no solo. De volta ao herói, depois de levar um ataque do protagonista, ele fala que o Yansen é realmente poderoso, e que se fosse o Plasticman que tivesse levado o chute dele, é provável que o Plasticman teria se mijado todo. O Steel Beetle então fala que é uma pena para o protagonista, porque ele é um dos 10 heróis da classe Deus. E enquanto ele falava isso, uma nave pilotada pela Zero Two da Shopee chega, e ela fala que é do time de monitoramento do Steel Beetle, e que todas as funções dele estão em pleno funcionamento, e que eles podem transferir a sua armadura até ele. O Steel Beetle, ao ver que seu time chegou, diz que isso é excelente, pois ele irá mostrar o seu verdadeiro poder para o protagonista. Em seguida ele faz uma pose de Power Ranger, e grita transformação Steel Beetle. Então um aparato tecnológico chega até ele, e algo começa a acontecer depois que ele o coloca em seu cinto. Já a Meng, enquanto se protege do vento forte, pensa que ela lembra de ver a transformação do Steel Beetle na televisão quando era criança, e fala que quem poderia dizer que ela veria pessoalmente. Já o repórter, narrando para sua audiência, diz que após 11 anos, eles estarão revendo entrar em ação a melhor armadura já feita. O repórter fala que ele ainda se lembra de 11 anos atrás, quando o Steel Beetle ficou famoso depois de derrotar centenas de monstros usando aquela armadura. O repórter diz que o protagonista fez com que o Steel Beetle se transformasse, então aquela será uma batalha emocionante. Após se transformar, o Steel Beetle diz que terminou, e fala para o Yansen continuar a luta deles. O protagonista solta um suspiro, e fala que já que o herói está sendo tão persistente, ele aceitará o seu desafio. O Yansen então faz um movimento de mão e uma espada azul com preto surge, quando ele fala o nome dela, que é a espada do sacrifício. Após pegar sua espada, ele então diz que ele, Yansen, possui um corpo que está ao ponto da ascensão, e pede por favor, pela contribuição do Steel Beetle. O herói fala que é ótimo pois as coisas estão ficando interessantes. Então, enquanto ele faz pose, grita para o protagonista ir para cima, e o Yansen educadamente responde que vai ser como ele desejar. Os dois então em alta velocidade começam a trocar golpes, indo da direita para a esquerda, várias vezes, até o herói gritar que isso era viciante, e então ri, dizendo que finalmente encontrou alguém à sua altura. Mas após ele dizer que nunca ficou tão animado, o protagonista, bem tranquilo, segura a cabeça dele e o arremessa com tudo no chão, deixando assim a sua parte superior do corpo enterrada no solo. Muito obrigado para aqueles que ficaram até o final do vídeo. Se você gostou do meu conteúdo, deixe um like e inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Se não gostou, deixe um like mesmo assim, para mim continuar crescendo e poder melhorar cada vez mais. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!